Bom dia a cada uma e a cada um. Quero cumprimentar o senador Hélio José, que preside essa sessão, o senador Roberto Rocha, o senhor tenente brigadeiro do Raul Botelho, a senhora Flávia Poppe, e muito especialmente quero cumprimentar cada um desses agraciados, como meu querido amigo Aloísio, aqui representado, minha amiga Lucinha, o Fernando Gomide, nosso colega aqui da casa, o Flávio Arnes, grande amigo, foi nosso colega, e a Helena Werneck. Mas antes, e mais do que esses, eu quero cumprimentar e me lembrar da Dorina. Quando a gente vai ficando mais velho, parece que a gente vai escolhendo as imagens do passado que quer guardar. E uma dessas imagens é uma caminhada minha com a Dorina no instituto que ela criou e dirigia. Não posso esquecer daquela caminhada e dela me contando como foi que se fez cega, digamos. Como foi que aconteceu com ela, que não nasceu daquela maneira, que a sensação é de que ia descendo uma coisa pela vista dela, como se fosse cobrindo o mundo. E como ela teve coragem de agarrar a sua deficiência, transformar numa motivação e mudar a vida de tanta gente. Essa é uma das imagens que eu guardo com muita felicidade de ter tido a chance de conhecer uma pessoa que fez aquilo. E eu lembrei dela durante essas Paralimpíadas, quando eu vi outras pessoas que foram capazes também, se não de criar instituto, de formular alternativas para os outros, dar o exemplo. Como esse nadador ontem no Jornal Nacional. Com a tranquilidade como ele falava, sem poder usar as mãos que não tinha, mas dizendo de como ele conseguiu ser um grande nadador, como ele conseguiu ser um grande atleta. Essas Paralimpíadas trouxeram, como a Dorina, talvez a única grande revolução ética do século XX para cá e no XXI. Porque as revoluções científicas são característica do século XX e XXI. Mas as éticas, elas aconteceram antes. Até as estéticas, poucas foram realmente do século XX. Nossa vida do século XX foi vida da revolução científica, tecnológica. A ética vem dos gregos, vem do século XIX algumas. No século XX, segunda metade do XXI, nós tivemos a evolução, obviamente, do gênero, nós tivemos as mulheres podendo desempenhar um papel que não desempenhavam antes, mas não houve muita coisa. A democracia já existia, a ideia de liberdade, até mesmo de igualdade. Agora, o tratamento respeitoso aos portadores de deficiência, essa é uma característica das últimas décadas. Eu diria até mesmo final do século XX para o XXI. É aí que a gente começou a tratar com o profundo respeito àqueles que nascem com uma ou outra diferença de nós. E ainda mais aqueles que conseguem transformar essa diferença em uma motivação para avançar. As Paralimpíadas trouxeram isso. Nós podemos, a partir, sobretudo as crianças, de ver grandes atletas com alguma deficiência, nós podemos ver, primeiro, que podemos superar as nossas deficiências, que todos temos. E segundo, que existem heróis que não são ou não têm aquilo chamado perfeição. Houve um momento em que eu assisti às Paralimpíadas que eu imaginei o super-homem só com a perna ou usando prótese. E mesmo assim, com o poder de herói super-homem que ele teve na criação dos escritores. Nós passamos a ter heróis que não são perfeitos, nessa maneira que a gente costuma chamar aqueles que nascem ou que não adquirem imperfeições.
E isso é algo fundamental, e isso é algo que nos orgulha estarmos vivendo esse momento. Mas tem um outro grupo de pessoas que nós temos que respeitar também. São os heróis que não superam suas deficiências, mas aqueles heróis que lutam para que os outros superem as suas deficiências. E entre esses, eu creio que o Senado escolheu muito bem cada um dos que estão aqui. O Campos da Paz, por exemplo, que eu devo até dizer aqui que é uma das lembranças que eu guardo, como a da Dorina, as conversas com ele. O compromisso dele com a saúde, e não com os médicos, não com os enfermeiros. Nós somos meios para resolver os problemas dos outros. O compromisso dele com a saúde pública, não com a saúde estatal, com a saúde pública, que é muito mais do que estatal. O Aloysio merece tanto quanto os outros, mas com uma forma ainda mais forte, eu diria, ter sido uma figura que foi capaz de dedicar a vida para ajudar os outros a superarem suas deficiências. E conseguiu. Mas é preciso dizer que ele não conseguiria se não tivesse ao lado pessoas que ele foi juntando, reunindo, formando nas diversas instalações da Rede Sara. Além, obviamente, da família que o apoiou em todo o tempo. E entre essas pessoas ao redor, claro, está a Lucinha, que foi, eu ia dizer o braço direito, mas aí já tem um preconceito com os canhotos, como uma das minhas filhas. Ele foi capaz de reunir e fazer como uma figura que poderia continuar o seu trabalho, e isso é raro em muitos dos líderes, ter alguém que continue o seu trabalho. Não é comum. Muitas vezes, depois do líder, as coisas morrem. Ele conseguiu trazer a Lucinha para ser o centro de tudo isso. E com esse gesto, ele mostrou que é maior ainda do que o seu simples trabalho. O Fernando, que é um dos muitos funcionários que nós temos aqui e que poderia muito bem desempenhar o seu trabalho, ser assessor de senador e pronto, mas agarrou um problema que viveu e transformou numa motivação para ajudar os outros a superar os seus problemas. O Flávio é a mesma coisa, só que um é funcionário, o outro foi senador, é um político. E é um político que escolheu como causa, além das outras, essa ideia de fazermos com que os que têm algum tipo de deficiência recebam o necessário para ter a igualdade de condições. Eu lembro de você, Flávio, e dos outros premiados. Um desses dias eu vi em algum lugar uma foto de um menino que queria olhar o que estava do outro lado de um muro, e como era baixinho e não conseguia alcançar, ele foi ajudado por outro jovem que só tinha uma perna, mas que tinha uma muleta, e emprestou a muleta para que o baixinho olhasse pelo outro lado do muro. Ou seja, o deficiente usou a muleta dele para que o baixinho pudesse ver do outro lado. Ou seja, essa cooperação que vocês têm e que a Helena também tem, quando agarrou essa ideia de ser diferente é normal. Essa ideia de que a diferença é normal é uma ideia que caracteriza aquilo que eu comecei falando sobre o século XXI. Ser normal não é algo impossível para quem é diferente. Isso é fundamental. O normal, do ponto de vista do respeito, ser tratado diante de pessoas que não têm a normalidade física, por exemplo, ou intelectual também. Então, esse é um dos momentos que deixa a gente ficar feliz de ver essa instituição, o Senado, usando o nosso tempo, nossos recursos, para prestigiar algo tão importante quanto a Dorina, ela pessoalmente, que quem ganha esse prêmio mais do que vocês é ela. Cada ano ela recebe esse prêmio ao ser lembrada.
eu concluo agradecendo a correção da minha deficiência temporal, que não deixa de ser uma deficiência de não fechar dentro do tempo previsto, dizendo que eu fico feliz de estar aqui com vocês, podendo dizer, como a Helena Werneck, de que a diferença pode ser vista com normalidade. Os que têm deficiências são normais, do ponto de vista de seres humanos. E que esse é um desafio que nós temos, garantir que ninguém fique excluído, ninguém seja anormal por falta de apoio para construir sua normalidade através das suas deficiências, como os atletas mostraram, jogando futebol pelo ouvido de onde estava a bola, correndo graças a uma prótese, que é um auxílio que a gente dá. Eu agradeço muito a vocês que receberam esse prêmio, por tudo que têm feito. E agradeço ainda mais a Norina por tudo que ela fez por nós, pelo seu esforço, pela sua inteligência, pela sua dedicação. E por isso eu quero dizer que quem está recebendo esse prêmio hoje, senador Hélio, é o Senado, por estar propiciando essa oportunidade. Por isso, a cada um de vocês, muito obrigado.